Ok, Sandra. Certo? Pode começar? Certo? Pode? Capítulo 3º, a criação. Estamos no item 2, formação dos seres vivos. A questão número 46. Ainda há seres que nasçam espontaneamente? Sim, porém o germe primitivo já existia em estado latente. Sois testemunhas todos os dias deste fenômeno. Os tecidos do corpo humano e dos animais não encerram os germes de uma multidão de vermes que aguardam para eclodir a fermentação pútrida necessária à sua existência? É um mundo minúsculo que dormita e que se cria. Muito bem. Então, vamos lá. Sou eu agora? Sim, Maeve. Isso. Capítulo 46, espontaneamente. A espontaneidade a que necessariamente devemos nos referir é a deformação de animais mais evoluídos, e não a de surgimento de bactérias. Já nos encontramos em um mundo capaz de gerar pela espécie, dada a idade do planeta, na escala dos mundos. A geração espontânea é induzida por forças espirituais, ou seja, os benfeitores da espiritualidade maior trabalham no seio bendito da matéria para que esta alcance maiores valores e abra as comportas das forças ativas para estimular outros campos de vida dentro da vida natural. Sejamos estudiosos, não percamos tempo. As oportunidades são poucas e difíceis no campo do aprendizado. Tudo o que resta depende de nós, porque Deus já fez a parte dele e sempre nos ajuda a empenharmos na nossa. Como cruzar os braços? Problemas sempre existiram, infortúnios são presentes no caminho e a dor é o ajudante inesquecível da humanidade. O nosso dever é lutar com todas as forças, sem esquecer a fé que estimula o trabalho no bem. A ciência desempenha um grande papel na face da Terra. O progresso, de certa forma, assenta-se nela, porque o sabe, notadamente, é comandado pelos espíritos superiores, que Jesus colocou em várias divisões científicas. Entretanto, a ciência do futuro, nos campos que deve progredir, entrelaçar-se-á com a religião. Porém, com relação a esta última, é necessário compreender seu verdadeiro objetivo, que é o de levar a mensagem do amor por onde passar. A espontaneidade pela qual deveremos nos interessar, portanto, é aquela que nasce nos sentimentos e que se relaciona com os valores correspondentes à fraternidade universal, à educação das criaturas, enfim, ao aprimoramento da alma em tudo que tange a elevação espiritual. A humanidade caminha sempre para a frente. Não há retrocesso nas leis estabelecidas por Deus. A diversidade dos caminhos que escolhemos, porém, todos eles nos levam igualmente à perfeição espiritual. O tempo, cada vez mais, vai desaparecendo na pauta das nossas cogitações, e o espaço perde a sua existência, cedendo lugar a outras modalidades de vida, com a sequência evolutiva dos espíritos. Se espontâneo para realizar a caridade nas divisões que te compete enriquecer, mas te interessar mais pela caridade contigo mesmo. Se parares para pensar um pouco, para fazer um autoexame em tua vida, perceberás o quanto tens a fazer na correção de si mesmo, e é o que deve ser feito. O que vier a mais serão consequências desse trabalho de luz.
Os maiores inimigos que te perseguem não estão fora, mas dentro, dominando talvez os teus sentimentos. Os acontecimentos exteriores apenas despertam o que mora no íntimo do coração. O valente é aquele que teme a si mesmo, mas que sempre tem coragem para lutar contra as próprias imperfeições e vencê-las. Não deves abandonar as corrigendas, porque o campo de aperfeiçoamento é muito grande. E quando quiseres deitar sementes que constroem e edifiquem, busca Jesus. Recorre ao imenso celeiro que é o Evangelho, porque a nossa paz depende de nós, de nossa parte que está por fazer. Sê espontâneo na cordialidade. Ninguém poderá viver sozinho. A vida é um entrelaçamento de amor entre as criaturas. Todas as vezes que esqueceres teu irmão em caminho, ou que tiveres oportunidade de o ajudar e não o fizeres, retardarás teus próprios passos. Queiramos ou não, somos todos entes interligados uns aos outros com as bênçãos de Deus. Que coisa linda. Mamma mia. Que coisa linda mesmo. Então, ele começa dizendo aqui que essa espontaneidade que nós estudamos, que estamos estudando agora, não é aquela primitiva, já é aquela voltada para os homens e para os animais, porque já estamos num estágio de vida próprio, apropriado para a procriação pelo próprio homem, pelos animais, pelos vegetais. Então, não se fala aqui em espontaneidade originária. Ele pede para sermos estudiosos, né? E isso vem sendo pedido desde o princípio, para sermos estudiosos, para não pararmos no tempo, no espaço, para nós nos dedicarmos cada momento de nossa vida à procura, em busca de nós mesmos, da própria corrigenda, de reconhecermos os nossos erros. Mais uma vez, a reforma íntima aqui vem sendo pedida, solicitada como sendo a principal forma de evoluirmos, né? E de evoluirmos. Outra coisa que é interessante é que ele pede que nós não nascemos para viver sozinhos, né? Nós temos que ser cordiais uns com os outros, temos que nos relacionar bem, sem falsidades, sem hipocrisia, com bastante carinho, bastante afeto, porque necessitamos uns dos outros para evoluirmos. Cada pessoa ou cada ser que nos procura em busca de auxílio e nós recusamos, nós deixamos de atendê-lo, nós estamos dando um passo para trás e retardando a nossa evolução. Então, é a caridade com amor, né? Que devemos sustentar e devemos tomar como regra de vida. Essa espontaneidade que a gente deve se interessar
é aquela que se relaciona, que nasce nos sentimentos. Olha, é tudo sempre relacionado ao amor, né? Ao amor. Ela nasce nos sentimentos, essa espontaneidade. Portanto, é no nosso relacionamento com o nosso próximo, com a nossa família, com as pessoas que de nós necessitam. Então, a força de tudo vem do nosso sentimento e da nossa fé, que é extremamente necessária para que possamos entender, estudar e entender o objetivo o objetivo da nossa existência. Bom, e é o que ele fala. Mais uma vez ele repete que temos que fazer a autoanálise, porque só nos corrigindo é que vamos evoluir. E também dizendo o seguinte, que os acontecimentos que ocorrem, sempre ocorrem atritos, sempre ocorrem confusões, mas tudo isso são acontecimentos que não estão fora de nós. Pelo contrário, eles estão dentro de nós. Por isso é que temos que ter a coragem de nos olharmos para dentro de nós mesmos e nos esforçarmos para corrigir os pontos necessários à nossa correção. E eu vou parar por aqui, porque já fiz um apanhado de tudo. O que ele pede para a gente, quando quiser fazer alguma coisa, realizar alguma reforma dentro de nós, que é para nós procurarmos Jesus, né? Pedir a Ele o auxílio dele através do seu Evangelho, porque a nossa paz depende de nós. Então, eu estou aqui com a Rosângela no meu quadradinho, né, Rô? Vou deixar para você complementar aquilo em que eu deixei de falar alguma coisa. Obrigada, Maeve. Só que, olha, realmente você falou praticamente todos os pontinhos, você abrangeu muito bem. Mas no final no resumo do negócio, é o amor, né? Quando a gente aprender a amar, aprender a tirar de dentro da gente todos os sentimentos contrários ao amor, né? Aprendermos a caridade, a fazermos a caridade, como nós vimos ontem, né? No estudo de ontem, a caridade, que é uma entre a fé, a caridade e não lembro o terceiro item de ontem, mas a caridade era o mais importante, né? E reforma íntima. Então, essa lição aqui eu achei assim, que resumiu, se a gente conseguisse viver dentro dessas orientações, né? Reforma íntima, em primeiro lugar, para nos conhecermos melhor e para irmos trabalhando todas as nossas imperfeições. Fé em Deus, muita fé. Espelharmos em Jesus Cristo e fazermos aos outros o que gostaríamos que fizessem para a gente, quer dizer, termos a caridade com o nosso próximo, né? A verdadeira caridade, como nos ensinou São Paulo na lição de ontem, né?
a verdadeira caridade, pronto, a gente vai estar dando um passo muito grande espiritualmente, né? Nós vamos chegar num bom aproveitamento dessa nossa encarnação. Então, é muito valioso isso que nós estamos estudando, muito, que a cada semana a gente vê mais uma vez, e mais uma vez, e mais uma vez, como é importante a reforma íntima, como é importante a gente se conhecer, como é importante a gente aperfeiçoar a nossa maneira de amar, né? Assim a gente está chegando um pouquinho mais perto do que Jesus nos ensinou, do que verdadeiramente a gente precisa buscar nesta vida, né? Que é o aproveitamento da nossa encarnação, o nosso melhoramento íntimo, que fará com que a gente nos ame mais e ame o nosso próximo, porque a gente não consegue amar o nosso próximo se a gente não se amar. Então, vamos cada dia mais procurar sermos melhores para podermos ser melhor para o nosso próximo também, não é mesmo? Não é, dona Carmen? Isso, querida, gostei, viu? É verdade. Essa lição é muito bonita, né? E achei muito interessante tudo que você falou. Aqui tem um tópicozinho que me interessou, que a humanidade jamais caminha para trás, sempre para frente, não é verdade? Por mais que nós erremos, por mais que a gente marcaremos passo, mas não voltaremos para trás. Esses espíritozinhos sofredores que estão teimando contra Deus, né? Se dizendo infeliz. Então, eles estão estacionados, eles jamais estão caminhando para trás. A humanidade não caminha para trás, pelo contrário. O tempo agora, para nós, se nós pararmos para prestar atenção, o tempo acelerou, apesar de não haver mudança no relógio, o tempo parece estar acelerado. A gente não sabe se isso é possível, mas o dia voa, o dia mal começa, já é a hora do almoço, o almoço acaba, já é hora do jantar, e assim nós caminhamos, não é verdade? Não é verdade, Sandra? Oi, dona Carmen, obrigada, viu? Olha, hoje está difícil, viu? Porque a lição está maravilhosa, mas vocês estão inspiradíssimos. Está difícil comentar. Em todo caso, eu vou tentar, assim, pensar alguma coisa que me chamou mais atenção, assim, porque acho que vocês já falaram praticamente tudo. Mas vamos lá, tentar achar alguma coisa que falte, né? Primeiro, essa questão dele, essa puxão de orelha, sejamos estudiosos, não percamos tempo, né? A gente tantas vezes estuda e chega à conclusão que é difícil para a gente compreender, que a gente ainda não tem a capacidade de alcançar a profundidade do ensinamento, né? Mas ele faz uma chamada direta. Não importa que a gente ainda não alcance a profundidade inteira deste ensinamento, mas sejamos estudiosos, quer dizer, ele nos pede o esforço, a tentativa, aquela busca de que quem busca vai achar, né? Se a gente continuar se esforçando, certamente a gente vai conseguir alcançando aos poucos esse conteúdo que é tão grande, tão profundo ainda para nós, né? É um convite e, ao mesmo tempo, um puxão de orelha. Não esmoreçam, segue em frente.
Aí é dizendo que o nosso dever é lutar com todas as nossas forças, aliado à fé, né? A gente faz todo o esforço acreditando que é possível. E se a gente acreditar que é possível, a gente certamente vai conseguir alcançar aos poucos o conhecimento que a gente tanto quer. E aí ele fala sobre a ciência, né? Que o saber, a mãe do saber, está na ciência, é através dela que vai vindo todo esse conhecimento, mas que a ciência do futuro ela só vai andar junto com a religião. A importância que tem a religião dentro do seu verdadeiro objetivo, que é a mensagem do amor. Isso a gente já comentou, já falou, a ciência sozinha, fria, sem sentimentos, é uma ciência que pode se tornar até perigosa. E a ciência aliada ao amor, a importância do amor, que dá sentido, que dá propósito e que faz com que a ciência seja benéfica, que todo conhecimento engrandeça a cada um e ao todo de uma maneira geral, né? Porque a gente pertence a um todo, e aqui está dizendo muito claramente que a gente não é sozinho. Esse todo que a gente pertence enquanto humanidade precisa da ciência, mas uma ciência temperada, vamos dizer assim, com amor. E aí eu achei interessante uma coisa aqui, quando ele diz o seguinte, para a gente ser espontâneo no realizar a caridade. A caridade, a gente sabe que é exercício do amor, né? Caridade é praticar o amor, mas para a gente ser espontâneo nisso. Agora, essa espontaneidade, para que ela nasça de fato, eu acho que ela deve ser o resultado de um exercício. Ninguém começa espontaneamente, vou aprender a dirigir um carro. E aquilo vai ser espontâneo, automático, dependendo de eu me exercitar, de eu tentar. De várias vezes eu dirigi e aquilo automaticamente vai entrando no jeito de ser e de fazer. Então, eu penso que a caridade também pede esse exercício para que ela vá adquirindo espontaneidade na nossa forma de praticar, que aquilo vire uma parte de nós, não algo forçado. No início talvez seja meio forçado, seja algo que você se dispõe a fazer e se dedica a fazer aquilo, mas aos poucos passa a ser algo natural, espontâneo na gente, que a gente não precisa mais pensar. Mas eu achei interessante ele dizer que a gente deve começar pela caridade conosco mesmo, caridade contigo mesmo. E aí você fica pensando, bom, a caridade comigo mesmo, o que seria? Eu me aceitar, eu me ser mais legalzinho comigo, né, e tal? Não, ele indica claramente, a caridade contigo mesmo é o autoexame. Olha que coisa linda. A caridade com a gente mesmo, então, seria a coragem de aceitar, de olhar e aceitar o que a gente de fato é, né? Para poder fazer a correção. Olha que coisa interessante, achei isso muito interessante, porque às vezes a gente não compreende bem o que é essa caridade conosco mesmos, né? A gente fica pensando que eu me desculpar, por exemplo, e não é. A caridade é eu ter a coragem de me ver e me corrigir. Isso é a caridade comigo mesmo. Então, o que ele diz é essa coragem, para que a gente possa deitar sementes que gerem realmente coisas boas. É muito, muito bacana. Coragem para lutar contra as nossas imperfeições, mas sempre seguindo ou buscando os elementos que nos faltam no Evangelho de Jesus. Eu acredito que assim, o que mais me chamou a atenção é isso, tá? Aqui o final vocês já comentaram, né? Não esquecer de ajudar teu irmão. E se você tiver a oportunidade de ajudar e não fizer, você retarda. Olha que coisa terrível.
É. Às vezes, às vezes a gente tem uma vontadezinha de deixar os difíceis para trás, né? Eu, às vezes, tenho muito, tá, gente? Vou ser sincera com vocês. Um ou outro mais difícil, eu fico pensando, bom, eu também não sou obrigada a ficar com todo mundo que é difícil. Larga ele para trás, vou em frente. Aí ele está dizendo aqui que quando eu tento fazer isso, eu estou retardando os meus próprios passos, porque se aquele indivíduo difícil está no meu caminho, ele é a minha obrigação. Ele faz parte do meu dever. Ah, gente, Deus é fogo, hein? Vou falar a verdade. Enfim, achei assim muito bacana, muito incrível. É um chamado para se esforçar mais, tá? Foi o que eu senti profundamente dentro de mim. Vamos lá, Rogério. Diga o que Obrigado, você acha. Sandra. Então, Sandra, vocês já explicaram muito bem, mas teve uns pontinhos também que até teve alguns que vocês citaram. Achei interessante que ele cita ali, no pedacinho mais ali no início, que os problemas, as provações sempre existiram, né, no mundo, que isso já vem desde o início. E a dor muitas vezes, para nós, eu falo no meu caso, eu acho que ainda é necessário para alavancar a gente, muitas vezes, para o despertar, para o aprimoramento do nosso espírito mesmo. É o que nos impulsiona ainda nos dias de hoje para a busca de algo. Eu penso que eu entendi numa partezinha que ele citou ali. O tempo de cada um é diferente, como nós estávamos comentando ontem, que a dona Carmen falou sobre a pessoa que bebia e ele dava o dinheiro, mas você deu dinheiro para ele que bebia? Mas o tempo dele é esse, é o que ele sabe fazer agora. Ele terá a oportunidade de se melhorar dependendo da condição, da vontade dele e da ajuda, muitas vezes, de outras pessoas, né? A dor, eu digo, no sentido de que a gente se mexe quando dói, quando sofre por algo, que aquilo está incomodando, a gente busca, muitas vezes por caminhos errados, às vezes até, mas é o que nos impulsiona a buscar algo que nos melhore, né? O nosso melhoramento, eu penso, que depende sempre do outro, como vocês comentaram. O outro é que nos conduz mais rápido ao nosso melhoramento. Eu entendi isso que ele falou numa parte ali, porque quando eu busco o bem-estar, eu sofro, mas busco o bem-estar de um outro que está numa mesma situação que eu, e eu estou ligado a ele por afinidade de pensamento e de sentimento, quando eu ajudo ele a se libertar disso, eu também estou saindo dali. Porque eu vejo o defeito nele que existe em mim também. E eu vejo o sofrimento nele que eu também passo. O sentimento, para mim, é maior. Então, quando eu busco ajudar um, é uma ajuda entre um e outro, muitas vezes, porque você vê o sofrimento dele que você passa também. E nessa busca de ajudar o outro, você acaba se ajudando, dando um salto ali, eu acredito. Também é um ensinamento, né? Ele cita ali que, até mais embaixo, ó, que diz tudo isso, que a vida é um entrelaçamento de amor entre as criaturas, através da caridade e de todos os sentimentos bons que existem, que aos poucos nós vamos desenvolvendo em nós. Já existe isso em cada um de nós, né? Em mim, eu digo, em quantidade muito pequena, mas é como a gente disse ontem também. A gente vai, na aula de quarta, a gente vai trabalhando aos poucos com o que a gente tem, para ir a cada dia desenvolvendo e melhorando mais, né? Achei muito interessante que ele cita ali, gente, não sei se eu entendi errado, que a maioria do nosso desenvolvimento também depende do outro, no sentido, eu entendi assim, no sentido, deixa eu colocar, ver se eu não entendi mal, no sentido de que
tudo que eu fizer para o outro, em benefício do outro, nós estudamos isso, não sei se foi na quarta passada também, lá na aula presencial. Tudo que eu fizer para o outro, eu vou estar fazendo para mim. Vai ser um benefício, vai ser um aprendizado, eu vou estar desenvolvendo potencialidades que estão em mim dormentes através desse trabalho. Porque tudo que eu faço numa profissão ou num estudo, eu não fiz faculdade, mas todo mundo fala isso, né? Tem a aula teórica, mas depois vem a prática. Para quê? Para eu ir trabalhando e aprendendo a desenvolver essa teoria, pondo em prática essa teoria. E é através dessa vivência aí com o próximo que eu acho que eu vou desenvolvendo tudo isso e me aprimorando e melhorando espiritualmente. Não sei se eu entendi mal, qualquer coisa vocês corrigem para mim a gente poder entender direitinho, gente. Eu vou passar para o Jorge. O Jorge não falou ainda, né? Ok, Rogério. Só que eu vou reiniciar, que o tempo está esgotando. Tá. Só um minutinho.